foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por essa causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro, e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Repita comigo: Deus me amou primeiro. Mais forte: Deus me amou primeiro. Para você não esquecer, Deus me amou primeiro. Agora vamos lá para Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Glória a Deus. E respondendo, Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu entre ele ladrões, os quais o despojam e o feriram, e partiram, deixando quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, chegou até ele, e vendo, teve compaixão dele, e aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Ora, qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: o que mostrou misericórdia para com ele. Amém, queridos? Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco, me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós aqui hoje à noite já fomos em algum momento das nossas vidas servidos com muito amor por alguém da nossa convivência. Existem pessoas que nos servem de tal forma, existem pessoas que nos servem com tanto amor, que nos servem com tanta dedicação, que a gente fica extremamente constrangido com o amor dessas pessoas para conosco. Eu poderia dar testemunho de várias pessoas aqui da congregação que me deixa constrangido da maneira que me serve. Mas eu quero dar testemunho de uma família que mora um pouco distante daqui. Há 2 anos atrás, eu conheci a família Farias, uma família de quase 10 pastores da Igreja Batista Deus é Fiel. Eu estive pregando na sede deles domingo passado, e ontem eu estive numa outra igreja deles, num congresso de jovens. A minha esposa é testemunha que a gente fica constrangido quando nós vamos lá. Eu fico sem graça, eu já quis ir embora rápido, porque eu ficava muito sem graça do carinho, da atenção, do amor. Eu fico sem jeito. Tamanha era a forma que a primeira vez que eu me encontrei com eles me trataram. Ontem eu fiquei constrangido, semana passada eu fiquei constrangido. Tamanho amor, tamanho carinho, tamanho dedicação. E todas as vezes que eles precisam de mim, eu não penso 2 vezes antes de servir esses irmãos. E por que eu não penso 2 vezes antes de servir esses irmãos, a família Farias? Porque eles me amaram primeiro. Sabe por que você se dedica a todas as pessoas que te amam? Sabe por que você faz questão de realizar a vontade pessoal dessas pessoas? Porque sem dúvida alguma essas pessoas te amaram primeiro. E como resposta ao amor dessas pessoas, você sempre tenta as retribuir da melhor forma possível. Da mesma forma é com Deus. Sabe quando que você vai procurar estar sempre fazendo a vontade de Deus?
primeiro. O amor de Deus provém dessa graça que nos leva à santidade. O amor de Deus provém dessa graça que nos leva à entrega, que nos leva ao serviço, que nos leva ao temor a Ele de forma pura e também simples. É esse entendimento que Ele nos amou primeiro, que faz alguém não abrir mão de fazer a vontade dEle o tempo todo. Tudo que nós fazemos no reino de Deus, sem esse entendimento que Ele nos amou primeiro, se tornará simplesmente em exercício religioso. É impossível alguém não fazer algo para Deus com dedicação, quando essa pessoa descobre e entende que Deus nos amou primeiro. Acredite no que eu vou te falar essa noite. O maior desafio da nossa vida cristã não é frequentar os cultos assiduamente. O maior desafio da vida cristã não é respeitar todos os dogmas da nossa fé cristã. O maior desafio da vida cristã não é ter vida de oração. Essas coisas que se tem, um bom religioso também consegue fazer. O maior desafio dos nossos dias tem sido aceitar que Ele nos ama de graça. É aceitar que Ele nos ama em troca de nada. É aceitar que eu não preciso fazer nada de bom para Ele me amar mais, e que não tem nada que eu faça de errado que faça Ele me amar menos. Tem muita gente que não entende bem a graça de Deus. Tem muita gente fazendo muita coisa para Deus só para se sentirem aceitos pelo amor dEle. E pessoas assim se tornam legalistas e religiosas muito fácil. Quando você ora muito, quando você passa o mês inteiro orando pelo menos 1 hora por dia, fazendo isso, você não impressiona Deus. Quando você ora nada, orando nada, você não decepciona Deus. Quando você dá muito testemunho da sua fé, você não impressiona Deus. Quando você dá mau testemunho, você também não decepciona. O fator que fez Deus escolher você não veio de você. Veio do Filho dele que nos amou primeiro, antes da fundação do mundo. Glória a Deus. E no dia que nós entendermos isso, que Ele nos amou primeiro, que a graça dEle me aceita como eu sou, eu nunca mais por conta própria vou aceitar ser o mesmo de sempre. Queridos, você entende que Ele te amou primeiro? Quando você entende que Ele te amou primeiro em troca de nenhuma boa performance sua, ou até mesmo de suas boas obras, não terá como você não viver integralmente para Ele. Quando você entende no seu espírito que o amor dele é incondicional, que Ele te ama apesar de você ser o que você é, você se entregará para Ele como você nunca antes se entregou. Se você entender que Ele te amou primeiro, toda vez que Ele te pedir algo, você não vai se recusar a fazer. Quando você entender que Ele te amou tanto, ao ponto de morrer por você, e que Ele assumiu em seu lugar a punição que era sua, diante dessa atitude de amor dEle, nada lhe será pesado demais por amor a Ele também. A Conecte Solimões precisa aprender a se deixar ser amada por Deus. Eu quero te perguntar essa noite: você sabe ser amado por Deus? Você tem aceitado ser amado por Deus? Você tem descansado no amor de Deus? Sem culpa, sem medo, sem obrigação? Sabe por que é desafiador aceitar ser amado por Deus? Porque em todas as nossas relações nós temos
isso acontece? Porque existe uma ditadura em nosso meio que nos leva a nos submetermos a tantas coisas fúteis, só para sermos aceitos por algum grupo, só para conseguirmos ser amados por alguém. Quantas vezes nós já fomos rejeitados só porque não nos encaixamos nos padrões de alguém? Quantas vezes a gente já foi rejeitado porque a gente não tem o poder aquisitivo que a outra pessoa tem? Quantas vezes a gente já foi rejeitado porque a gente não se encontra no padrão de beleza que a outra pessoa tem? Nós somos viciados na ideia que o tempo todo precisamos fazer algo para sermos aceitos pelas pessoas. Mas no Evangelho de Cristo é diferente. O Evangelho de Jesus supera essa mentalidade que a religião impõe sobre nós todos os dias. No Evangelho, você não tem que fazer nada para ser aceito por Deus, porque Ele sabe que o que vai te mudar é o seu entendimento que Ele te amou primeiro. Deus não quer que você mude para Ele te amar. Deus quer que você se sinta amado, e por causa desse amor, você mude. É exatamente isso que é difícil de entender para 90% dos cristãos no Brasil. A maioria dos nossos públicos estão trocando Jesus por Moisés, estão tirando a graça do culto e colocando a lei. Jesus é maior que Moisés. Aleluia. A graça é maior do que a lei. Qual a diferença da lei e a graça? Na lei, a alma que pecar, essa morrerá. Na graça, Jesus morre para que você pudesse viver. Glória a Deus. Na lei, a punição ia até a 4ª geração. Na lei, na graça, perdão, nós só não somos perdoados, mas temos a promessa de toda a nossa casa ser salva também. Glória a Deus. Na lei eu faço sacrifício para Ele, na graça Ele se fez sacrifício por mim. Glória a Deus. A maioria das pregações ensina que se eu não pagar o preço, eu não vou ser abençoado. Se eu participar da campanha e faltar apenas um elo da campanha, Deus vai ficar irado comigo. Se eu não der minha oferta de sacrifício na igreja tal, Deus não vai mais querer me abençoar. Quando você acha que Deus precisa da sua ajuda, quando você acha que Deus precisa do seu esforço para você alcançar o favor de Deus, você está dizendo que a obra de Cristo na cruz foi incompleta. Quando você acha que você pode fazer alguma coisa para se salvar e ser mais amado por Deus, você está dizendo que quando Jesus gritou na cruz, está consumado, que não estava tão consumado assim. Quando Jesus diz lá na cruz, está consumado, isso quer dizer que não existe nada que você possa fazer para Ele te amar mais. Quando você pensa que o fato de você fazer coisas certas te dá o direito de merecer o amor de Deus, o favor de Deus, você está aniquilando o sacrifício de Jesus na cruz. Temos que mudar a nossa mentalidade. Nós pais, às vezes ensinamos os nossos filhos a ter essa mentalidade. Deixa eu te mostrar. O filho fez bagunça. Se você ficar fazendo bagunça, papai do céu vai, chorar. Papai do céu vai ficar triste com você. Sem querer, nós estamos colocando na mente dos nossos filhos que para ter o amor de Deus, o sorriso de Deus, eles têm que fazer por onde? Errado. A maioria dos nossos cultos fazem
das pregações um código de boas maneiras. Evangelho não é obedecer um código de boas maneiras. O Evangelho é obedecer àquele que nos amou primeiro, como expressão de gratidão e respeito a esse mesmo amor. Querido, eu já pensei assim: eu vou ler meia hora de Bíblia por dia para Deus me amar mais. Eu vou orar 2 horas por dia para Deus ficar mais contente comigo. Eu vou jejuar 3 dias a pão e água só para Deus poder me aceitar. Não, querido. Deus não aceita nada que você faz sem querer. Deus não aceita nada que é feito por obrigação ou barganha. Todo esforço que fazemos para arrancar ou tirar algo de Deus provém da religiosidade. Você tem que ler meia hora de Bíblia por dia, sim. Você tem que orar 2 horas por dia, sim. Você tem que jejuar 3 dias na água, sim, porque você entendeu e é grato por Ele estar te amando desde sempre. O que nós fazemos não pode ser um esforço para conquistarmos o amor dEle. O que nós fazemos tem que ser uma resposta ao que Ele fez por nós primeiro. Deus não salva a gente porque a gente merece. Deus não salva porque a gente precisa. Deus não busca a nossa perfeição. Deus busca a nossa sinceridade diante da presença dEle. Evangelho não se trata do que nós fazemos para Ele. Evangelho se trata do que Ele fez por nós. E como resposta e constrangimento diante de tanto amor, a gente se entrega por Ele, por livre e espontânea vontade. Ah, pastor, então ficou fácil demais? É dessa graça aí que eu preciso? Então quer dizer que Deus, Ele me ama apesar de qualquer coisa? Sim. Mesmo que eu erre, pastor, Deus continua me amando? Sim. Ah, pastor, então eu posso levar uma vida de qualquer jeito? Não. Não distorça minhas palavras. A graça de Deus, ela tem sido usada por muita gente como justificação para poder pecar. A graça de Deus tem sido às vezes usada como justificativa para canalhas continuarem fazendo canalice. A graça de Deus já tem sido usada por muitos para justificar pecados. A graça não justifica pecados, a graça justifica pecadores. Tem muita gente hoje em dia transformando a graça de Deus em desgraça, na ideia que pela graça de Deus nós podemos tudo, que Deus não condena ninguém, que Jesus podia ter condenado a mulher adulta em João capítulo 8, mas Ele não a condenou. É verdade, Ele não a condenou, mas depois que Ele não a condena e a perdoa, o que Ele diz para ela? Agora vá e não peques mais. Em Malaquias, Deus chega e fala para o povo: vocês estão perdoados, aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais. E Deus diz mais: e além de perdoar vocês dos seus pecados, eu não me lembro mais. Aleluia, glória a Deus. Aí no próximo versículo Deus diz: porém, colocarei sobre vós um novo coração, os perdoo, mas eu espero como resposta vida reta, transformação de vida e nova conduta. Aleluia. Tem muita gente hoje em dia usando a graça de Deus como espécie de seguro após a morte e nunca como ação para nos levar à santificação. Hoje em dia muita gente reivindicando a graça para poder pecar e nunca reivindicando a graça para morrer para o pecado. A salvação, ela é de graça para nós, mas ela custou a vida do Filho de Deus. E por isso eu não posso banalizá-la. A graça não é algo, a graça é alguém. A graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa. E a esse amor eu preciso, após recebê-lo, dar uma resposta em nível de entrega para essa graça maravilhosa. Por isso eu preciso dar uma resposta
16 diz que nós devemos chegar confiantemente diante do trono da graça. O trono de Deus é chamado pelas Escrituras de o trono da graça. A Bíblia não fala que a gente tem que chegar confiantemente diante de uma religião. A Bíblia não fala que devemos chegar confiantemente diante de uma placa de igreja. A Bíblia não diz que deveremos chegar confiantemente na frente de um pastor ungido. A Bíblia diz que devemos chegar confiantemente no trono da graça. É desse Jesus que está sentado no trono da graça que nós recebemos perdão pelos nossos pecados. É desse trono que a nossa condenação é removida. Mas é a partir desse trono também que nossas vidas começam a mudar, que nós começamos a dar uma resposta positiva de gratidão ao que foi feito por nós em nível de salvação, quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não precisa abrir a Bíblia, mas eu vou ler alguns versículos para você. Tito 2, do 11 ao 14, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando a impiedades e concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Ou seja, esse texto mostra que a graça nos salva em troca de nada, mas ela também nos ensina a vivermos de forma digna, santa e de boas obras diante do Senhor. João 1,14 diz que Jesus se manifestou cheio de graça e de verdade. Graça e verdade são coisas que andam juntas. Graça sem verdade gera liberalismo. Graça sem verdade gera libertinagem. Graça sem verdade é licença para pecar. Agora, verdade sem graça também não adianta. Verdade sem a graça gera legalismo. Verdade sem a graça gera religiosidade, gera opressão, gera escravidão religiosa. Por isso que, como Jesus, precisamos estarmos cheios de graça e de verdade também. Segundo Timóteo 2,1, apóstolo Paulo instruiu a Timóteo a se fortalecer na graça de Deus, para ele continuar firme no seu ministério. O amor que nos amou primeiro merece de nós uma resposta. E onde eu aprendo isso? Na parábola do bom samaritano. Esse texto do bom samaritano, ele é interessante, porque ele fala que alguém estava descendo de Jerusalém, e esse que estava descendo de Jerusalém, tudo indica que essa pessoa que descia era um judeu. E judeu odiava os samaritanos. Samaritanos eram pessoas que um dia foram judeus, mas que se casaram com gentios, e o sangue de ambos se misturou. O samaritano tinha na sua cultura a prática do judaísmo, junto com a prática pagã do gentio. E os judeus tinham aquela prática, conservadora, odiavam os samaritanos. Até hoje, os judeus de todo o mundo, a primeira oração que eles fazem pela manhã é agradecerem a Deus por não terem nascido samaritanos. Aí preste atenção, nesse texto o judeu foi assaltado, espancado, e se encontrava quase morto na estrada. Aí a Bíblia diz que passa um sacerdote, olha para ele, atravessa a rua, não para. Logo depois desce um levita, vê ele no chão,
alguém que era inimigo número 1 do judeu, a saber, o bom samaritano. A Bíblia diz que de repente, esse alguém era exatamente alguém que o judeu quase morto odiava profundamente. E para piorar a situação, esse que o judeu odiava é exatamente ele que para. É exatamente ele que se compadece e começa a cuidar das feridas do judeu. Depois de limpar e fazer curativos nas feridas, o samaritano coloca o judeu no seu próprio cavalo, o leva para a hospedaria e paga para ele ficar 3 dias hospedado para ser cuidado. E ainda promete voltar e pagar o que o judeu precisou comprar em relação a medicamentos depois de 3 dias. E a maioria das vezes que a gente fala desse texto, a gente ora para que a gente seja igual o bom samaritano. A gente ora para que a gente aprenda a amar nossos inimigos. A gente lê esse texto, a gente ora para que a gente possa ajudar até quem nos odeia. Irmãos, vamos jogar real hoje à noite. Esse negócio de ajudar o inimigo é um negócio muito difícil. É difícil você ajudar quem te viu passar pela prova e não te ajudou. É difícil a gente amar um vizinho quando ele nos faz raiva. É difícil amar um motorista que você deu sinal e ele fingiu que não te viu. Agora imagine você passar e ver deitado no chão alguém que te odeia e ora todos os dias agradecendo a Deus porque não nasceu como você. E diante desse texto a gente se apavora, porque a gente reconhece que devemos ser como o bom samaritano. A gente se apavora porque a gente tem que aprender a amar o inimigo. Moça que está aqui, imagine só, moça, mulher casada, imagine só, você está voltando da faculdade, da célula, da igreja, do trabalho, 11 horas da noite, rua deserta, você ouve alguém gemendo de dor, sangrando, quase morto. Aí você percebe que a pessoa que está sangrando, quase morta, é exatamente a moça que roubou seu namorado. É a mulher que roubou seu marido. Ah, pastor, eu dou um doce para ela, só se for para ela engordar. Se você tiver de carro, você passa em cima. Só que nesse dia que você viu esse presente, quase morrendo, nesse dia você leu a palavra do bom samaritano. E olhando para esse texto, a gente faz a leitura que você deveria ajudar essa menina. Lendo o bom samaritano, você deveria enxugar as lágrimas dessa menina, levar ela para sua casa, comprar remédio com seu dinheiro e dar comidinha na boca dela. A gente, quando olha para esse texto, a gente se compara com o bom samaritano. Mas nessa noite eu quero te mostrar que nós não somos o bom samaritano. Pelo menos essa noite não. Nós não somos o bom samaritano. Nós não temos nada de bom em nós. Nessa noite eu quero te mostrar que nós somos o homem caído que descia de Jerusalém. Nós somos esse homem que caminhava na estrada da vida. E na estrada da vida nós encontramos um assaltante. Nós encontramos um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E nós levamos uma surra desse ladrão. Na estrada da vida nós encontramos um pecado. E nós levamos uma surra também do pecado, ao ponto de ficarmos jogados no chão quase que mortos. Todos nós aqui tomamos essa surra. Todos nós aqui um dia estamos à beira do caminho quase mortos. Um dia nós estamos jogados na estrada, dominados pelos prazeres, dominados por emoções, dominados pelo abuso, dominados pelo pecado, dominados pelas nossas carências.
Nós éramos esse homem jogado no chão. E um dia a religião veio passando e não pôde nos ajudar. Outro dia as tradições vieram passando e não pôde nos ajudar. A lei veio passando e não pôde nos ajudar, porque a lei não ressuscita ninguém. A nossa esperança era que o bom samaritano, que é Jesus, viesse passando. A nossa esperança era que aquele, o qual nós éramos inimigos, pudesse passar por nós. E graças a Deus, esse do qual nós éramos inimigos decidiu parar e ajudar a mim e a você. Ele decidiu parar e cuidar das nossas feridas. Ele decidiu parar e colocar você no cavalo dele. Ele decidiu parar e te levar para ser curado para sempre. Nosso desafio não é ser o bom samaritano. O nosso desafio é entender que nós somos o homem na estrada, que nós somos salvos pelo bom samaritano, e ao sair da enfermaria curados e ressuscitados, com nossas feridas fechadas, que nós possamos fazer por outros o mesmo que Jesus, pela sua graça, fez por nós. Jesus está dizendo para Batista Connect: agora que eu cuidei de vocês, agora que eu, pela minha graça, ressuscitei vocês, agora que eu os amei primeiro, quando vocês encontrarem alguém ferido no caminho, mesmo que seja o seu inimigo, faça o mesmo que um dia eu fiz por vocês. Agora que eu enriqueci vocês com minhas bênçãos, quando vocês encontrarem pobre no caminho, façam o mesmo. Agora que eu os perdoei, quando alguém nos ofender, faça o mesmo. Porque o evangelho da graça é um fardo leve. Porque tudo Deus faz primeiro, a gente só tem que responder. Querido, você não é chamado para começar coisa nenhuma. Você é chamado para responder o que Ele fez primeiro na sua vida. Sabe por que Deus pede para você perdoar? Não é para você receber salvação. Ele pede para você perdoar porque Ele te perdoou primeiro. Ele manda você amar o seu próximo. Não é para você ganhar mais amor de Deus, mas Ele te pede para amar alguém porque Ele te amou primeiro. Ele manda você dar suas coisas para os pobres. Não é para você merecer ser próspero. Ele te pede para ser doador porque Ele deu as coisas dele para você primeiro. Esse é o desafio. Aceitar ser amado por Jesus, e depois que somos amados, responder amando a Ele e as pessoas também. Lembra de Pedro? Pedro, ele chega para Jesus e diz assim: você não vai morrer não. Quem vai morrer aqui sou eu. Se alguém colocar a mão no Senhor, vai ter que ver comigo. A história passa. Pedro nega Jesus 3 vezes. Não morreu porcaria, né? Quem morreu foi Jesus. Sabe por que Jesus não deixou Pedro morrer por ele? Porque alguém só pode morrer por Jesus quando Jesus já morreu. Depois Pedro morre, pela causa, pelo Evangelho. Mas ele morreu porque Jesus morreu primeiro. Quando Deus fala para Paulo, minha graça te basta, Deus estava dizendo que Jesus bastava para Paulo. Olha aqui para mim. Pare de achar. Os meninos estão lá fora. Lá por quê? Vocês dois aí, entra por favor. São ministros de louvor da igreja. Não pode ficar aí fora não. Por favor. Deus estava dizendo que Jesus bastava para Paulo. Queridos,
Pare de achar que você pode, por conta própria, fazer algo para Deus. Você só pode fazer algo para Deus através daquele que já fez muitas coisas para você primeiro. O que nós temos que fazer não é ficar nesse esforço danado para agradar a Deus. É apenas aceitar esse amor e viver sendo grato por Ele. Evangelho é um negócio simples demais. Querido, se você entender a graça, fazer a vontade dEle, nunca mais será um peso para você. Se você aceitar o perdão dEle, você nunca mais terá dificuldade de perdoar. Se você entender e receber a graça, pornografia, adultério, mentira, engano, nunca mais irá te dominar. Ninguém que é santo porque é bom. Todo mundo que é santo porque entendeu que Deus é bom. E a essa bondade, essas pessoas dão uma resposta de gratidão e santidade. Nós precisamos aprender a celebrar a graça. Quando Moisés foi usado para convencer Faraó para libertar o povo, qual foi o primeiro milagre que Moisés fez? Transformar água em sangue, leite. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Vinho fala de festa. Vinho fala de celebrar. Nós temos que nos tornar uma igreja que celebra a graça. Glória a Deus. Nós temos que nos tornar uma igreja que dança diante da graça. A gente tem que parar de ser uma igreja que fica transformando água em sangue o tempo todo. Deus não chamou a gente para transformar água em sangue. Deus chamou a gente para trabalhar debaixo da lei. Deus chamou a gente para transformar água em vinho. Deus chamou a gente para trabalhar debaixo da graça de Deus. Aleluia. E quando a gente trabalha debaixo da graça, a gente não faz mais com peso, a gente não faz mais com medo, a gente não faz mais com preocupação, a gente faz de boa vontade, a gente faz com amor, a gente faz com paixão, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Paulo disse: pela graça de Deus sou o que sou, e eu trabalhei mais do que os outros, porque a graça de Deus para mim não foi vã. Ele deu uma resposta para a graça. Deus nos chamou para darmos uma resposta para a graça. Que Deus nos ajude. A igreja de pé, por favor.
Tem alguém essa noite que quer dar uma resposta a essa